Estreia? Cara, com certeza. Com certeza a gente vai ter pelo menos 2 dos 3 reforços jogando. Porque pode ter uma surpresa aí. Eu diria que até os 3 reforços Futebol, né? durante o jogo, lógico, né? Não todos titulares, mas o Lloyd, o Garré e o Nuno Moreira, eles vão para o jogo. Eles vão ser relacionados e provavelmente eles vão entrar na partida. Eu chutaria, isso não é uma informação, eu chutaria até que um deles vai ser titular. E eu chutaria que o Nuno tem mais chance nessa ponta esquerda no lugar do Lucas Zucarelli. Então aí os 3 reforços do Vasco da Gama, todos regularizados, todos já apresentados. O Lloyd ainda não, mas o Nuno Moreira e o Benjamin Garré já foram apresentados oficialmente. E o Vasco da Gama vai relacionar esses jogadores que o Vasco, de uma forma geral aí, juntando as 3 negociações, gastou ali cerca de 9 milhões de euros. O Botafogo só no Juan Cruz gastou 8, para você ter uma noção. Então assim, eu tenho mais expectativa dos 3 aí no Nuno Moreira. Para mim é o jogador que mais pode dar a resposta técnica imediatamente. O Benjamin Garré tem muita bola para poder jogar, mas a questão física dele pesa. Então a gente tem que saber como é que vai ser a constância dele. E o Lloyd, cara, o Lloyd é uma caixinha de surpresa. Vamos ver o que ele nos reserva também. Tem desfalque o Vasco? O Lloyd eu tava dando uma olhada para ver como é que era. Ah, é? Tava dando uma olhada? Eu gosto de ver tudo. Tava pesquisando o gigante? Eu gosto de pesquisar todos os jogadores de todos os times. Entendi. Dei uma olhada no Lescano. Excelente jogador. Gostou do Cano lá do Lescano? Não, eu não gostei. Falei que é um excelente jogador. Dei uma olhada nos jogadores do Vasco. O Lloyd, eu vou te falar o seguinte. Eu sou um cara que eu falo a verdade. Então a gente brinca e tal. É um cara que tem a cara da torcida do Vasco. Sabe por quê? Porque o torcedor do Vasco ele tem um negócio. E você sabe disso. Ele comemora mais um ovinho do que um gol, cara. O torcedor do Vasco, ele comemora mais um chapéu. O que houve aí? Sumiu a imagem aqui. O que houve? Apagão? Teve um apagão? Pode seguir, pode seguir. Pode seguir, seguindo. Segue o jogo. Não, tranquilo. Relaxa, cara. Relaxa. Não consegui entender. Começou a falar de Vasco, caiu, pô. Não tem jeito. Caramba, olha isso, Pedrosa. Bem, o Paulinho tá suspenso, né? Então recebeu o 3º cartão amarelo contra o Botafogo. E também tem a possibilidade bem grande do Tietê ser desfalque por conta da questão da lesão no ligamento colateral. Não foi nada grave, mas é uma lesão que requer um pouco mais de cuidado. Então o Tietê também dificilmente vai jogar. E é uma grande perda para o Vasco, porque o jogador mais adaptado ao gramado sintético que o Vasco poderia ter seria o Tietê. Jogou 2 anos lá no Botafogo, então é um jogador que também foi muito bem em 2023 jogando naquele gramado, também fez parte da equipe multicampeã aí do Botafogo em 2024. Então, assim, o Tietê é um desfalque que me preocupa, principalmente porque o Vasco hoje não vai ter nenhum Paulinho, nem vai ter o Tietê. Então, a dupla de volantes do Vasco deve ser o Hugo Moura e o Matheus Cocão. E eu já falei aqui diversas vezes que eles são jogadores que não se complementam. Eles são jogadores que são camisas 5. E não quer dizer que eles são bons ou ruins, não é isso, não. A questão é, eles fazem a mesma movimentação em campo, jogador de camisa 5. Então o Vasco fica um pouco lento quando esses jogadores jogam. Claro que contra o Flamengo, por exemplo, eles têm um poder de marcação um pouquinho maior. Então a minha expectativa é que eles consigam conter um pouquinho esse setor de meio campo do Flamengo. Mas no quesito propor jogo, ter a bola no pé, Cocão e Hugo Moura não é uma dupla de volantes que me agrada muito porque eles são lentos, na minha visão. Cadê o superchat? Vocês falaram rapidinho da questão do gramado sintético, mas isso às vezes não quer dizer nada. Às vezes é mais importante, Pedrosa, o time tá com vontade, uma gana de vencer, do que ter um jogador, o Tietê, com experiência. A gente viu isso ontem com o Racing, né? E o Botafogo, tendo ampla vantagem de conhecer o Engenhão, tomou ataca. Né? E o Racing não joga no sintético, né? Não joga no sintético. A questão, inclusive, falando sobre as 2 semifinais, amanhã, dizendo como vascaíno, né? Eu acho que a principal questão que eu tô ansioso para ver amanhã é a postura que o Vasco vai ter dentro de campo. Porque a postura que o Vasco teve no primeiro tempo na Taça Guanabara é uma postura que constrange o torcedor. Então, mais do que vencer ou não, amanhã eu quero ver a postura desse time do Vasco. Porque para você se manter vivo para o segundo jogo, para você fazer sua torcida acreditar, para você fazer a galera inflamar ali dentro do jogo, que pode igualar, porque quando a bola rola, a discrepância ela diminui um pouco. Cara, quem vai ter que responder essa situação são os próprios jogadores. Porque, na teoria, o Flamengo é amplo favorito. E você concorda, então, com a questão, por exemplo, o Flamengo já tendo uma vantagem de empate, abre um gol com o Felipe Luiz, com o trabalho do Felipe Luiz, tomar 2 gols é muito difícil, né? Não, eu acho que se o Flamengo vence o jogo amanhã, tendo a vantagem do empate, o segundo jogo chega praticamente morto. Porque eu não vejo o Vasco fazendo 2, 3 gols no Flamengo em um jogo. Compreende? Pode acontecer?
Pode. Não, mas, futebol é tudo possível. Mas assim, eu vejo com muito pouca, com pouco otimismo, o Vasco fazendo 2, 3 gols no Flamengo. Essa defesa do Flamengo é muito forte, né? O Felipe Luiz, ele montou uma linha defensiva muito forte. Inclusive, recentemente ele falou sobre isso. Ele falou que ele tá muito feliz com o time que ele tem, mas a linha defensiva que ele conseguiu montar, ele destacou que foi ali o ponto mais importante para ele nesse momento. E acho que o Vasco tem que se apegar àquele início de segundo tempo contra o Flamengo, onde conseguiu incomodar o Flamengo ali. O próprio Felipe Luiz reconheceu que ficou incomodado, o Carille fez algumas mudanças ali, porque de fato o Vasco vai precisar surpreender. De repente, alguma coisa vinda dos reforços, enfim, vai precisar surpreender o Flamengo, porque essa vantagem do Flamengo, com o momento do Flamengo e o elenco que o Flamengo tem, é uma vantagem muito grande, Pedrosa. Eu acho que é um dois clássico. convocados na zaga, né? Danilo, Na pré-convocado, pré-lista, né? pré-lista. Danilo e Toda a Léo linha Ortiz. defensiva do Flamengo, tirando o goleiro. Não, e o mais engraçado é que Danilo, além Léo disso, Ortiz, o Wesley e o também. Alexandro o também. Alexandre também. 4 ali. E outra coisa, o Fabrício São Bruno 53 nessa lista. Fabrício, não é isso? não, e 53. o detalhe, Fabrício Bruno que acabou de sair, que estava ali, foi pré-convocado também. Fabrício Bruno. Olha que loucura. E o Léo Pereira tá numa grande fase também. E o Varela deve ser convocado Pra na seleção uruguaia. também. Pulgar, que também faz ali a contenção também. Gente, o Flamengo O Chile. tem 18 jogadores titulares. Eu tô falando isso aqui tem mais de um mês. E 18 com nível de seleção. Essa que é a questão. A discrepância fora de campo, ela é óbvia, ela é lógica. O Flamengo, eu até estava falando com vocês aqui no off, e vocês podem confirmar ou discordar e tal. Se você for pegar o elenco do Flamengo de 2019 até o atual momento, 2025, eu não lembro de um Flamengo tão recheado em elenco do que esse de 2025. Talvez seja o melhor Flamengo em relação a elenco que o Flamengo teve na sua era vencedora. Nem o de 2019, na minha visão, era tão recheado quanto esse. É o melhor de elenco. opções. Não, o André Rizek falou isso ontem. E fez uma que o contratação Flamengo, só. Esse setor defensivo do Flamengo hoje é melhor que o de 2019. É um absurdo. É um absurdo. É um Ele falou absurdo. que o ataque você até consegue equiparar com alguns times. Equiparar. Mas a defesa, ele Com falou que é Pedro um de banho. volta, não tem. Não, aí eu não Pedro de concordo, não. volta. A defesa, um banho, eu também não concordo, não. Porque a defesa do Flamengo em 2019 era muito forte. Você tinha um Diego Alves, um Rodrigo Caio no auge, sem lesões ali naquele momento. Rafinha O Pablo e Felipe Mari, Luiz. que jogou muito. Rafinha e Não, Felipe O Luiz. time de 19 é melhor do que o time atual, tá? O time, os 11, se a gente for colocar os 11, Diego Alves, Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e o Bruno Henrique. Esse time é melhor do que o atual. Agora, em elenco, quem entrava muitas vezes nos jogos do Flamengo era o Renier, era Vitinho. o Lincoln, Então, Vitinho. portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras dos jornalistas aí da Placar TV sobre o clássico dos milhões, Vasco da Gama e Clube de Regatas do Flamengo. Os relacionados da equipe do Vasco da Gama, segundo informações do Venê, os seguintes jogadores, Léo Jardim, Daniel Fusato e Pablo, Pumita, Paulo Henrique e Lucas Piton, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Na volância ali, no meio de campo, Hugo Moura, Esforza, Jair, Matheus Carvalho, Maxime Domingues, Coutinho, Paier e Lucas Zucarello. Pela frente, no caso, sistema ofensivo, Nuno Moreira, Lloyd Augusto, Benjamin Garré, Ryan, Pablo Verrete e Alex Teixeira. Lembrando que Manu Capasso, Souza, Vitor Luiz, Tietê, Paulinho e Jean Davi não foram relacionados. Lembrando que o Tietê foi preservado após a pancada que ele levou ali no joelho. O Paulinho está suspenso e, em relação a Capasso, Souza, Vitor Luiz e Jean Davi, todos esses atletas estão fora por opção técnica, pela decisão do técnico Fábio Carille. Tem até, inclusive, uma provável escalação que está sendo muito falada, muito ventilada. Tem a possibilidade aí, quem sabe, do Lloyd Augusto jogar, né, ter alguma minutagem nesse jogo. Além, é claro, também da possibilidade de Nuno Moreira ser o titular desse jogo tão importante. Inclusive, estou aqui buscando para vocês agora, nesse instante, a provável escalação tanto do Vasco, tanto da equipe do Flamengo. Jogo muito importante.
Eu tô vendo aqui, ó, o Flamengo tem a possibilidade de vir com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela, Pulgar, Alan e Gerson, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Já o Vasco da Gama, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Pitó. Jair, aí tem a dúvida se vai ser ali, a dúvida do meio de campo se vai ser o Jair ou o Cocão, mas a tendência é ser Jair e Hugo Moura, e armando jogada Felipe Coutinho. Na frente, Rayan, tem a dúvida se vai ser Zucarello ou o Nuno Moreira, e o Pirata Pablo Verrete. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco, é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!